Aqui é o professor Jadson Moura e esta é a terceira parte da aula de características gerais de micro-organismos da disciplina de Microbiologia Agrícola do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia. Nos tópicos anteriores a gente tratou sobre domínio bacteriano, ou domínio dos organismos vivos, e sobre a morfologia de bactérias. Agora a gente vai falar um pouco sobre reprodução microbiana. Dentro da microbiologia, quando a gente fala em reprodução, e principalmente quando a gente fala em crescimento bacteriano, crescimento celular, normalmente a gente está se referindo à multiplicação. O crescimento ele também pode se referir num contexto onde a célula aumenta suas dimensões. Embora quando eu esteja me referindo a esse contexto, eu tenho que deixar isso claro, já que sempre que eu falar de crescimento, com certeza eu vou estar me referindo à questão da multiplicação microbiana, bem como a reprodução. Existem duas maneiras de micro-organismos se reproduzirem, a maneira sexuada e a maneira assexuada. Lembrando que a divisão em ambigênero, de dois gêneros, ela é mais comum em indivíduos do reino animal e vegetal. Dentro dos micro-organismos existem uma diversidade muito maior de gêneros. Alguns fungos, por exemplo, podem ter mais de 1000 gêneros diferentes, como discutido no artigo que a gente vai ler em sala de aula. Então, essa questão de gênero masculino e feminino, ela não é abordada dentro da microbiologia. Então, sobre o primeiro tipo de reprodução, que seria uma reprodução assexuada, por fissão binária ou bipartição, a vulga clonagem. A célula ela começa aumentando as suas dimensões, multiplicando, crescendo a sua parede celular. Após isso, ela começa a dividir o seu material genético em dois. Começa o processo de invaginação e divisão da célula em si próprio. Depois, a separação em duas células idênticas à célula mãe, a célula inicial. Esse tipo de divisão é a mais comum e prova que existem indivíduos tão antigos quanto a Terra. Porque se as filhas são geneticamente idênticas à mãe, quer dizer que elas são clones. E esses indivíduos eles podem ser considerados imortais por conta disso, já que existe uma cópia perfeita dele após a reprodução e o anterior simplesmente se dividiu, ao invés dele ter reproduzido e morrido, como acontece, por exemplo, em animais superiores. Esse é um dos motivos pelo qual encontramos indivíduos que consideramos na base da cadeia evolutiva, convivendo com indivíduos que são bem mais evoluídos, geneticamente falando. Esses anteriores não deixam de existir para que os próximos possam evoluir e coexistir com ele. Outra forma de reprodução que existe seria por brotamento, muito comum também em fungos unicelulares, como as leveduras. O brotamento, ou esporulação. A bactéria e o fungo vai começar a produzir um pequeno esporo, por um brotamento, onde ali existe também característica do material genético, só que incubado. Esse esporo vai ser liberado no meio e ele vai germinar e dar origem a um novo indivíduo somente quando o meio tiver condições para sustentar e suportar a vida. Então ele pode ser considerado ali uma estrutura de resistência. Então o crescimento de culturas bacterianas e fúngicas, de micro-organismos, ele é um processo relativamente rápido. Em cerca de 20 minutos, uma bactéria ela consegue dar origem a novas duas, a se dividir em duas bactérias. Existem também características de reprodução sexuada, mas estas serão tratadas com mais detalhes nas aulas específicas de bactérias e fungos, tendo em vista que existem aí algumas características ímpares desses indivíduos. Então, a reprodução bacteriana e fúngica ela é relativamente rápida. Fungo demora cerca de 7 dias para se tomar uma placa de Petri, e bactérias cerca de 5 dias. Ela é um pouco mais rápida, claro, em condições de temperaturas ideais para as ambas.
tá? Que a gente também vai tratar disso no próximo slide. Então é isso, essa aula, essa parte sobre crescimento, né, microbiano se encerra aqui. E na próxima parte iremos tratar sobre os tipos de respiração microbiana.